Meus queridos irmãos, eu tenho a Bíblia aberta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tá? A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 5. Eu quero ler com vocês aqui o versículo de número 16, 17 e o 18. Versículo 16: regozijai-vos sempre. Então, o conselho de Deus é: esteja sempre alegre. Sempre, sempre alegre. Regozija, te alegra sempre. Ah, pastor, mas tem dias, eu sei, tem dias que são dias mesmo, né? Mas a perfeita vontade de Deus é que estejamos alegres, tá? Verso de número 17: orai sem cessar. Esse versículo aqui, ele é muito mal interpretado, e as pessoas acham o seguinte, que orai sem cessar, para muitas pessoas interpretam assim, que você tem que estar 24 horas orando no Espírito, tipo, você está dirigindo, tem que estar orando no Espírito, você está jantando, tem que estar orando no Espírito, você está produzindo lá, na linha de produção de uma empresa, tem que estar orando no Espírito, você está martelando, fazendo concreto, carregando tijolo, enchendo, carregando um caminhão, descarregando um caminhão, sempre em oração. Isso é impossível. Por quê? Porque há horas que você tem que se concentrar no trabalho. Quem está dirigindo se concentra na direção, quem está trabalhando tem que prestar atenção no que está trabalhando. O que significa orar sem cessar? Significa que nós não devemos parar de orar. Então, por exemplo, quantos de nós que quando nos convertemos, o que a gente fazia? Levantava de manhã, orava. Lembra? Ia tomar o café, orava. Meio-dia ia almoçar, orava. À tarde tinha uma oportunidade, um momentinho para fazer uma oração, fazia. À noite ia jantar, orava. Ia dormir, orava. Alguns levantavam de madrugada para orar. Então muitas pessoas levantam e não oram mais. Deitam e não oram mais. Almoçam, tomam café e não oram mais. Pessoas que iam fazer uma viagem, oravam para Deus abençoar a viagem. Iam fazer um negócio, oravam para Deus abençoar o negócio. Pessoas que tinham o propósito de levantar de madrugada para orar e hoje não levantam mais. Então é isso que Paulo está dizendo, irmãos, não parem de orar. Prossigam nos vossos propósitos. Você tinha aqueles momentos teus de orações, não pare. Se possível, aumente até o tempo de oração e não diminua. O propósito de oração deve ser aumentado e não diminuído, acrescentado e não tirado. Então, orai sem cessar. A vontade de Deus é que estejamos em constante oração. Eu poderia falar de muita coisa aqui sobre oração. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo vai, a partir do versículo 10, falando, do fortalecimento. E chega um momento ali que Paulo diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. E aí Paulo fala de alguns itens que compõem esta armadura: capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito e pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Agora vem a cereja do bolo. Quando Paulo fala de todos os itens que compõem a armadura de Deus, que eu já mencionei aqui, Paulo diz assim, vigiando e orando em todo o tempo. Você pode ter a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, pés calçados na preparação do Evangelho da Paz, porém,
se você não vigiar e orar, não adianta nada. Então, oração não pode faltar na vida de quem quer morar no céu, meus irmãos. Oração não pode faltar na vida daquele que não quer se desviar. Você que está na igreja, você não quer desviar? Pastor, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder mesmo. Não quer desviar? Então ora. Não quer sair do grupo que você canta, que você toca, não quer sair do ministério, você que tem uma chamada, né? É um auxiliar, um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, sei lá, não quer sair do ministério? Ora, meu irmão. Porque se você não orar, você não aguenta a prova. Sabe o que Jesus falou em Mateus 26, versículo 41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Palavras de Jesus, irmãos, não são palavras do pastor da igreja, mas palavras de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, a carne é miserável, a carne é terrível, meus irmãos. Então tem que haver vigilância, tem que haver oração, para que não entre em tentação. Então Paulo aconselha aqui, orai sem cessar, tá bom? Tem um versículo na Bíblia que eu já preguei, há muitos anos atrás eu preguei. É o Salmo 72, verso 20. Salmo 72, verso 20. Você quer ver o que diz aqui, ó? Livro de Salmos, o Salmo 72. Eu podia citar aqui de cabeça, porque eu sei o versículo, mas eu faço questão de abrir a Bíblia. Salmo 72, versículo 20, ó. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Olha só, aqui terminam, aqui findam, acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Sabe o que significa esse Salmo 72, 20? Significa que Davi parou de orar. Mas sabe por que Davi parou de orar? Porque ele partiu desta terra para a eternidade. A única coisa que deteve Davi para que terminasse as suas orações foi a morte. Que possamos, na semelhança de Davi, perseverarmos em oração até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Meus queridos irmãos, orai sem cessar. Orar para ser abençoado, orar para ser uma pessoa revestida do Espírito Santo, cheia do poder. Orar para ter força para dizer não para o pecado. Orar para não esfriar no culto na casa do Senhor, para não deixar de ler a Bíblia. Orar para não sair da ceia do Senhor, você que parou de orar e nem ceia você toma mais. Orar para não desistir da caminhada. Quantos que desistiram da caminhada? Só que quando uma pessoa desiste da caminhada, primeiro ele desistiu da oração. Ninguém que desiste da caminhada, desistiu somente da caminhada. Antes de desistir da caminhada, ele desistiu de orar. E aí deixou de orar, deixou de caminhar. Deixou de orar, deixou de participar dos cultos, deixou de orar, deixou de participar da ceia. Então nós não podemos parar de orar. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. Agora, versículo 18, olha que lindo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo devemos dar graças. Está tudo bem? Graças a Deus. Não está tudo assim tão bem? Graças a Deus. Está com saúde? Graças a Deus. Não está tão boa a saúde? Graças a Deus. Está bem empregado? Graças a Deus. Não está tão bem empregado? Está desempregado? Graças a Deus. Em tudo devemos ser gratos a Deus. Esses dias eu estava aqui perto da igreja, tem uma farmácia aqui perto da igreja, e eu estava ali, de repente uma moça subiu na balança. Uma moça bonita, nova, bonita, corpo normal, não estava obesa e nem nada. A moça subiu na balança, estava ela com mais algumas pessoas, ela subiu na balança
e passou a reclamar dos quilos que tinha ganhado, né? Tem muita gente que reclama dos quilos que ganhou. Ah, o meu manequim era 38, agora é 40. Ah, o meu manequim era 40, agora está 44. Ah, o meu abdômen era assim, agora está assado. Ah, porque eu pesava X, agora estou pesando Y. Pessoas reclamam às vezes de uns quilinhos que ganham. Você sabe qual é a coisa mais triste, irmão? Não é ganhar quilos, mas a coisa mais triste é perder quilos por causa da doença, porque a pessoa não se alimenta, porque a pessoa não tem apetite, porque a pessoa é colocado diante dela um prato de comida gostoso, bem preparado, e a pessoa diz: eu não tenho fome, eu não consigo comer. Isso que é triste. Então, em vez de você estar reclamando de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos que você ganhou, tem gente que queria esses quilos a mais que você tem. Vá no hospital, no setor de oncologia, veja quantas pessoas definhando, cancerosas, magras, né? Muito magras, pessoas com doenças, que a cada dia que passa o peso diminui, a massa corporal diminui por causa da enfermidade. Você está com 3, 4, 5, 6 quilos, 10 quilos a mais, mas está trabalhando, está correndo, está vivendo a tua vida. Então, muita gente reclamando sem necessidade de reclamar, viu, meus irmãos? Aí eu fiquei olhando aquela moça na farmácia reclamando de uns quilinhos a mais que ganhou. E eu pensei: meu Deus, moça, quanta gente queria ter esses quilos a mais que você ganhou. Quanta gente anêmica, quanta gente com leucemia, com câncer, com HIV, com alguma doença que vai secando a pessoa. Cada dia que passa, ela vai secando mais. E as pessoas reclamando porque ganharam uns quilinhos a mais, porque trocou de manequim, né? Pois é, a gente é muito ingrato, viu, meus irmãos? Muito ingrato. Nós somos uma geração ingrata, uma geração vaidosa, uma geração em que a vovó não quer ser chamada de vovó. Uma geração que a vovó não quer parecer vovó, ela quer parecer uma jovem. E isso é uma coisa impossível, porque o tempo passa e o tempo marca o nosso corpo. Gordura localizada, rugas, perda de vigor. Então, agradeça a Deus por estar vivo, agradeça a Deus por estar de pé, agradeça a Deus porque Deus tem te dado saúde para você estar de pé, trabalhando, cuidando da tua família. Seja muito agradecido a Deus, em vez de ser uma pessoa que reclama tanto da vida, né? Mas é isso, meus irmãos, que Deus abençoe. Em tudo devemos dar graças. Em tudo devemos dar graças. Agradeça a Deus pela sua vida nessa tarde. Vamos nos preparando aí para o momento da oração, irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que nos escutam, né? Se você puder dar uma oferta para o nosso programa, faça isso. Eu tenho tido lutas para manter o programa, para pagar a prestação do imóvel que nós compramos, para manter alguns aluguéis que nós também pagamos. Então, nós temos tido lutas. Se você puder ajudar, eu fico muito agradecido. Então, para quem quer dar uma força para nós, né? Então, nos ajude. Entenda uma coisa, irmão, se as coisas ficam difíceis na igreja, tá? Por exemplo, assim, o que vocês acham? Se me faltar dinheiro, vocês acham que eu deixo de pagar a prestação do imóvel ou eu tiro o programa do ar? O que vocês acham que eu faço? Não tem dinheiro para o programa e para o imóvel. É lógico que a gente vai optar em pagar o imóvel, que tem risco de perder essas coisas. Então, se falta dinheiro, uma das coisas que a gente tem que fazer, infelizmente, é cortar gastos. E um dos gastos que a gente teria que cortar é o programa.
Mas nós não queremos fazer isso, por isso nós pedimos a ajuda dos irmãos. Se você gosta do programa, tem sido abençoado pela programação, esse programa ajuda a tua vida espiritual, é uma alegria na tua casa, nos ajude dentro da tua possibilidade, se você puder. Eu vou passar a chave do Pix, tá bom? 47 é o número de celular, 47 98426 7762. 98426 7762, tá bom? Eu quero dar o recado da Ótica Stephens. Ótica Stephens aqui no centro. Você quer fazer um óculos novo, trocar de lente, trocar de armação? Dá uma passadinha na Ótica Stephens. Rua 3 de Maio 19. Rua 3 de Maio 19 aqui no centro. Ou então no Floresta, na Rua Santa Catarina, número 908. Preço baixo, bom atendimento, produto de qualidade e facilidade na hora de pagar. Ótica Stephens. Essa eu conheço, por isso que eu indico para vocês. Deus abençoe a irmã Sara, que está ligadinha com a gente. Paz do Senhor, irmã Sara. A irmã Maria Alencar diz: pastor, aqui em Pindamonhangaba está seco, nem frio está, nem chuva. Ontem faz um mês que estou aqui, ainda não choveu, olha só. Então, Pindamonhangaba, estado de São Paulo, está... A irmã Maria está lá 30 dias e ainda não viu chuva. Aqui no sul chove, viu, irmã Maria? Deus abençoe Albino, paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe irmã Beatriz, paz do Senhor, oração pelo filho, vamos orar. Deus abençoe. Então vamos nos preparar aí para o momento da oração. Se você quiser e puder, ore comigo. Parece até que é o fim. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu pranto. Meu coração sofre tanto, eu preciso